Título nasce do Diário de Kierkegaard, que foi retomado em diferentes ocasiões por Giussani. Kierkegaard diz no seu diário, numa passagem provocatória, contra formas abstratas de pensar em si mesmo, evitando o confronto real com a própria experiência. Todos nós sabemos bem que é nessa falta de realismo que se escondem as diferentes ideologias e modos culturais efêmeros. A consequência de uma abstração assim são evidentes. As perguntas existenciais mais importantes são relativizadas e depois excluídas do discurso público e da vida pessoal. A incerteza que nasce disso, inevitavelmente, torna difícil assumir a responsabilidade no nível pessoal e social. Não se tem mais a coragem de se dizer eu, quando não sabemos mais o que essa palavra possa significar. Escolhemos este título porque durante a pandemia percebemos sinais de mudanças. Ficou atenuado uma certa superficialidade sobre si mesmo. Apareceram perguntas antes censuradas. E nasceu também relacionamentos mais autênticos. Estávamos e hoje estamos mais convencidos de que esses sinais precisam ser aprofundados por causa do bem que podem gerar para o indivíduo, sua vida e, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais humana. Este título é um convite, portanto, a descobrir a profundidade e dignidade do nosso eu, da nossa pessoa, na sua abertura em direção à sua origem, em direção a um horizonte infinito onde pode encontrar consistência e fecundidade. Pedimos a Javier Prades de compartilhar conosco as suas reflexões sobre essa coragem, sobre esse eu. E, desde já, agradeço por ele ter aceito este convite. Muitos amigos do meeting, e esse aplauso sugere, já o conhecem ou o conheceram em muitos encontros que ele já falou no meeting de Rimini, e sempre puderam apreciar a capacidade dele de se deparar junto aos grandes temas do nosso tempo a partir do interesse existencial, refletindo sobre esses temas do ponto de vista interdisciplinar, antropológico, sociológico, teológico. Este é um dos motivos principais que tornam o seu pensamento sempre útil, fecundo, respondendo assim à preocupação do próprio Kierkegaard. Javier Prades é um sacerdote da Diocese de Madrid, formado em Direito, é doutor em Teologia, é professor ordinário de Teologia Dogmática na Universidade de São Damaso, onde também é reitor. É membro da Comissão Teológica Internacional, que tem a tarefa de ajudar a Santa Sé a examinar as questões doutrinais mais importantes. Caro Dom Javier, obrigado em nome de todos e lhe passo a palavra agora. Hoje gostaria de agradecer os amigos do meeting, os responsáveis e todos os voluntários por terem tornado possível voltar para casa
estarmos juntos aqui presencialmente. E também poder estarmos conectados com tantos amigos em diferentes lugares. Cumprimento muito Emília e Bernard pelo convite de ouvir falar hoje. O título do meeting é A Coragem de Dizer Eu, como Bernard nos lembrava agora, que é uma frase de Kierkegaard, escrita em 1849, que queremos compreender no seu contexto original. Kierkegaard perguntava-se sobre a comunicação da verdade. Ele entendia que a condição para comunicar a verdade era a pessoa que a pronuncia. A verdade não se transmite através de um ventrílogo. Exige uma pessoa que se joga na comunicação de uma compreensão da verdade. Eis um significado do eu. Kierkegaard lança essa exigência diante da difusão de um pensamento racionalista, idealista, que ele criticou muito, considerando uma abstração, no sentido negativo do termo, desligado da vida real e da existência concreta das pessoas. Por isso, Kierkegaard insiste sobre a necessidade de fazer vir à tona reflexões sobre o que é verdade a partir da vida de um homem vivo, de um eu. É útil, portanto, confrontar-se com a verdade da própria vida e não simplesmente uma afirmação de uma verdade teórica que não são checados com a existência. A tarefa da vida é apropriar-se contínuo ou reapropriar-se da verdade, que coloca a pessoa em questão e faz o eu vir à tona. Sem o eu, não haveria comunicação plena da verdade a uma outra pessoa. Se, a partir da metade do século XIX, e formos até o final do século passado, a situação contemporânea suscita perplexidades sobre a frase de Kierkegaard. Um sociólogo dizia, Poletsky, nos anos 80, que depois do cataclisma produzido pela pós-modernidade, na crítica dos grandes sistemas teóricos e políticos do século XIX e XX, que tiveram consequências muitas vezes trágicas, depois desse maremoto que fez desmoronar instituições ideais, o único valor em pé é o indivíduo e o seu direito a autorrealizar-se, habilitado a buscar a si mesmo sem referências ulteriores, uma vez que valores e instituições estão desabando. Podemos nos aproximar desse juízo do professor francês, também aquele do sociólogo canadense Taylor, quando fala da nossa época como sendo época de autenticidade. A palavra de ordem na nossa sociedade é: seja você mesmo, seja autêntico, faça tudo do teu modo. Toda propaganda se apoia sobre essa intuição. Esta seria o caminho para se encontrar a plenitude que buscamos. Para sermos autênticos, temos que ser autorreferenciais. Isso é tão verdade que o psicanalista italiano Ricalcati insistiu nestes últimos tempos, também durante a pandemia, na crítica a uma posição antropológica fechada sobre si mesmo. Ele diz: espero que algo possa mudar no modo de conceber o eu, sublinhando o fato de que devemos abandonar o eu, idolatria do nosso tempo, ou eucracia do nosso tempo,
que não pode lhe trazer nada de bom, porque está focado numa loucura narcisística. Giussani citou o diário de Kierkegaard em várias ocasiões. Evoca Kierkegaard para chamar em questão a pessoa e para entender a diferença que existe nas afirmações, se fazendo-as o eu entra em questão ou não. A mesma verdade pode ser dita, que tem um conteúdo correto, mas de formas muito diferentes, e algumas desses modos não alcançam ninguém. Aquilo que é necessário para a reflexão e para a comunicação a outros também é para a criação das obras sociais. Lembramos uma outra afirmação de Giussani: as obras nascem quando alguém tem a coragem de dizer eu. A verdade não é transmitida, obras não são construídas na sociedade se não houver pessoas com coragem de dizer eu. Também Julian Caron, propondo os textos de Giussani, sublinhou frequentemente o juízo de Kierkegaard sobre a centralidade do sujeito, que tem que se lançar para comunicar a verdade e agir segundo ela. Ele retomar Kierkegaard nos obriga a nos comparar com o nosso tempo, para compreendê-lo e aprofundá-lo sem equívocos. Conhecemos um outro diagnóstico de Giussani, que disse de um efeito Chernobyl, não sobre a saúde física, mas sobre a personalidade humana, tocada por uma revolução, uma fraqueza do seu conhecimento afetivo, que lhe torna incapaz de sair dos limites do eu. A complexidade desse problema exige um aprofundamento para que a gente não derrape neste título como sendo algo óbvio. Em que sentido a exigência de Kierkegaard é adequada hoje? É necessário um trabalho para identificarmos os termos adequados e encontrarmos a coragem para fazê-lo, a ponto de nos tornarmos fonte fecunda e não fechamento numa loucura narcisista. Eu proponho um percurso em 3 quadros, mais um epílogo, propondo uma comparação existencial. A minha colocação não tem um objetivo erudito, mas quer favorecer uma posição que permita ao eu acolher amorosamente a realidade e, nela, Cristo presente. 3 passagens sem a pretensão de construir um discurso sistemático no sentido técnico. Primeiro quadro, com o título de um livro de Pirandello, do qual tomo algumas observações úteis ao percurso. As problemáticas que em Kierkegaard soavam emergem na cultura europeia constantemente. No romance de Pirandello, de 1926, é uma prova disso. O protagonista do livro, a partir de uma experiência relevante, ele entra em crise sobre a sua identidade, sobre si mesmo, sua esposa, os outros. O protagonista é Moscarda. Ele se torna paradigma da vida de muitos homens do século XX. Por quê? A esposa vê nele o pequeno defeito que ele não vê. Então, o personagem pensa que não vale nada ser algo para si. Terminada a possibilidade de se conhecer, nasce também o suspeita sobre o que os outros veem de nós. Se o conhecimento que eu tenho de mim não vale mais nada, e se nasce também o suspeito que aquilo que os outros veem é pura convenção, então quem sou eu? Será que eu sou alguém diante de mim? Ou eu não sou ninguém? E eu posso ser para mim
e para os outros 100 pessoas diferentes. O protagonista entra nessa loucura que não sabe se é uma super lucidez e, portanto, louco seria a pessoa que, de fato, entende as coisas para além das convenções burguesas da sociedade. Moscarda, o protagonista, parece o vencedor, enquanto não se sente mais obrigado a ser alguém. Ele pode ser ninguém ou 100.000 pessoas. Pode negar a sua identidade e deixar-se caminhar para a dissolução do eu. Pode viver um momento sem ficar cristalizado em uma máscara de convenções. Para além dos debates sobre o niilismo de Pirandello, a obra dele se torna o livro da solidão, porque faltam relacionamentos confiáveis. Só sobram a gente se adequar às aparências, ficando preso num sinopsilismo definitivo. Ele diz, o protagonista, ao me tocar, apertar minha mão, eu dizia eu, mas para quem eu dizia? Eu estava sozinho. No mundo inteiro eu estava sozinho. Para mim, sozinho. E no instante do arrepio que fazia os cabelos meus tremerem, eu sentia o gelo dessa infinita solidão. Esta é uma condição que caracteriza a vida de muitos homens do século XX e XXI. Há algo como uma não realização, uma impossibilidade última de ser alguém, de poder dizer eu de forma significativa. E a consequência é ficarmos sozinhos. Há uma fadiga na nossa sociedade, que é a tentativa de respondê-la na literatura, mostram problemas reais de gente normal, que passa o dia inteiro fazendo coisas e não sabe muito bem o porquê. O eu, que no final do século XIX parecia o herdeiro orgulhoso de uma nova genealogia de técnica, cultura e ciência, exaltado como quem não aceita mais limites, no século XX cai numa depressão. Vê-se isso na filosofia acadêmica, mas na cultura geral também. O discurso é problematizado a ponto de ser rejeitado. Em muitos momentos, parece a única energia do eu aquela de negar a si mesmo. O eu seria algo que não existe, ou melhor, só existe para dizer não eu, afirmar com energia e aí que não se é ou não se quer ser, talvez não se seja ninguém. E chegando nos dias de hoje, no século passando para o século XIX e XX, chegando no hoje, podemos captar alguns aspectos da cultura popular. O filme Bohemian Rhapsody, de 2019, deu atualidade à banda Queen, final dos séculos 80. E sem um juízo, não quero fazer um juízo sobre essa banda, mas vemos que algumas das suas canções exaltam um eu que não suporta o limite do tempo e espaço, se concebe absoluto e não quer se confrontar com nenhum dado que demonstre, que combata a sua autodeterminação. Então, com o filme voltaram alguns títulos. I wanna break free. I want to live forever. Eu quero agora. Não me pare. Se a gente ouvir essas 4 músicas, podemos reconhecer um eu que se afirma com uma pretensão sem fins. Em uma canção que talvez todos já ouvimos e cantamos, muito popular, diz: eu
considero um desafio diante da raça humana. Nós somos os campeões do mundo. Champions of the World pode ir bem para um time de futebol, mas para a vida, ao contrário, a questão é que não há espaço para os perdedores, e assim todos ficam do lado de fora. Mas gerações de jovens cantaram e dançaram, repetiram este refrão. No mesmo tempo, esse eu que conta suas vantagens, hoje aparece um outro eu que não sabe bem quem é e nem sabe se vale a pena existir. É o oposto da medalha, a outra face da medalha, que revela a complexidade de algo tão misterioso como é a autoconsciência livre. Alguns capítulos da série da televisão Euforia, eu sei que tem aqui no meeting agora uma mostra sobre essa série, eu sugiro. Trata-se de um vazio nos garotos que já vivem sem limites, já realizaram o programa que nos anos 80 era desejado e que experimentaram de tudo e, ao mesmo tempo, estão privos daquela suposição anterior. A jovem protagonista desse seriado reconhece a sua derrota desde o momento do seu nascimento. Ela diz: tentei resistir, mas perdi. E a primeira derrota, não a última, foi não conseguir não nascer. Ela reconhece a sua incapacidade de conseguir ser aquilo que queria ser. Talvez permaneça neles a pretensão de ser donos de si mesmo, mas o que aparece na tela é uma solidão amarga. No muro da pretensão do eu apareceu uma brecha, uma melancolia, talvez diferente da anterior. Nas canções de Queen também podemos ver como ele repete: Find me somebody, encontra-me alguém para amar. Porque é um pedido dirigido a um outro. A geração de Euforia, como se coloca na relação com os temas da banda Queen? Será um fenômeno consequente, ou alternativo, ou contemporâneo? A vida humana nunca é branco ou preto, tem muitos detalhes, é uma questão complexa. Se quisermos acrescentar ao panorama de hoje mais fatores, e, portanto, complicá-lo, poderemos ir em direção a uma realidade que diz respeito a outras dimensões da busca. Se eu sou um, ou eu sou ninguém, ou sou 100.000. Um dos filmes premiados em 2021, Nomadland. Neste filme, os protagonistas não são mais os adolescentes, é gente de 60 e 70 anos, no contexto da crise econômica de 2008, que tirou o trabalho e economia de muita gente, enfraquecendo as instituições. Não são rebeldes, são pessoas normais, impactados pelo fechamento das fábricas, que depois de uma vida de trabalho, encontram-se fora do próprio contexto. A protagonista do filme, Perna, está completamente sozinha, porque o marido morreu, porque a fábrica onde trabalhou a vida inteira fechou, sozinha porque sua cidade não existe mais. Ela nem casa tem mais. Ela compra um carro onde começa a morar. E assim vive na saga literária dos McCarthy. Aquela faixa da cultura americana feita por pessoas obrigadas a buscar on the road, nas ruas, porque foram excluídas.
A protagonista tem uma vida solitária, com muitos detalhes bons de amizade, acolhimento, solidariedade nas coisas pequenas. Há encontros humanos que não duram muito, duram pouco, como duram poucas paisagens lindas do filme. Ela não tem um rosto desesperado, nem uma pretensão, mas um certo individualismo e solidão não atraentes, em que a pessoa está sem recursos, vive-se sozinho com o próprio passado. E podemos falar de eutanásia e não de suicídio. Tem um interlocutor, a natureza, a terra, fotografada de forma sublime, mas acho que muda. De Deus não se vê nenhum traço. Mundo mantido unido por uma mulher que não está vinculada a ninguém, buscando não se sabe o quê, encontrando pessoas semelhantes, que também ficaram excluídos do sistema e são mais nada. Ou talvez eles também sejam 100.000. A época de autenticidade falada nos anos 80, será agora esse o fim da vida? Avulsa do que torna o eu fecundo e duradouro? O eu autêntico seria essa mulher? É esse eu, o indivíduo que sobreviveu e chegou ao século XXI? Eu tenho 60 anos. Será que nós, de 60 anos, sem raízes, os protagonistas deste século? Na Europa não temos a tradição dos road movies e talvez não haja aquela cultura, mas nas nossas cidades e bairros, no meu certamente, há muitos idosos sozinhos, pobres pelas ruas, pessoas, entre aspas, normais, que não sabem mais conquistar, com quem estar, com quem falar, a quem dizer te amo, ou ouvir de alguém, você é amado. Em resumo, podemos identificar um individualismo exagerado que se diz triunfante ou simplesmente perdido, um individualismo em solidão, incapaz de criar vínculos estáveis, pertencer a alguém e gerar um bem duradouro para si e para os outros. É interessante dar-se conta que estas variantes que citei, em todas as variantes do individualismo que citei, há uma saudade confusa de algo de outro. Pirandello já fazia emergir essa espera estranha quando faz o seu protagonista dizer: estamos condenados a identificar que há algo misterioso diferente de nós, que o nosso espírito está condenado a estar longe. Se pudéssemos entrar nesta presença distante e misteriosa que intuímos a existência, talvez a nossa vida iria se abrir e que sensações novas iríamos ter, a tal ponto de acharmos estar vivendo em outro mundo. A mesma intuição vê-se nos grupos musicais e nas séries da televisão e do cinema. É uma brecha que se abre, uma passagem, porque a diferença das seguranças vividas em outras épocas, aqui se reconhece uma não completude que pode ser identificada por uma observação atenta e apaixonada do eu, este eu, de cada um de nós e de cada um que encontramos. Para favorecer a passagem desse primeiro quadro para o segundo quadro,
queria que vocês escutassem uma canção escrita por uma adolescente do movimento, Adriana Mascain, chamada Il mio volto. Escutemos. Guardo il mio fondo e vedo il buio senza fine. Solo quando mi accorgo che tu sei come un eco risento la mia voce e rinasco come il tempo dal ricordo, perché tremi mio cuore, tu non sei solo, tu non sei solo. Amar non sai e sei amato, e sei amato. Farti non sai eppur sei fatto, eppur sei fatto. Come le stelle su nei cieli, nell'essere tu fammi camminare, fammi crescere, mutare come la luce che cresce muti nei giorni e nelle notti. L'anima mia fai come Nós estamos ouvindo a música no original. tue cime al sole del tuo amor. Grazie. Veramente grazie. Muito, muito obrigado. Scoprirsi senza volto, Descobrir-se sem rosto, a escuridão dentro de si, solidão, dar-se conta do tu, o eco de uma voz, renascer, ser amado, ser feito, as estrelas e o céu. Quantos elementos, neste canto excepcional, encontram a sensibilidade, a experiência de muitas pessoas, como podemos identificar nos exemplos feitos da cultura contemporânea. Vamos agora sondar o mistério desse eu que Adriana Mascain evocou na canção, guiados pela reflexão de alguns grandes autores do século XX. Espero que valha a pena. Pode ser um pouco cansativo. Comecemos por uma mulher grandíssima, extraordinária, pensadora, que é uma religiosa carmelita, mártir, Edith Stein, que soube explorar com fineza o mistério do eu. Ela diz: o meu ser, o eu de que estamos falando, como eu o vejo e como nele me vejo, é um ser nada. Eu, sozinha, não sou, e não sou nada por mim mesma. Em cada momento estou diante do nada, e devo receber o ser novamente, momento por momento. E, mesmo assim, é este meu eu não ser, que é, e eu posso tocar, e perceber um dado inegável. O meu eu foge, exposto em eventualidades de não ser, mas se dá conta também que este fato corresponde
há um outro fato igualmente inegável, que, apesar da minha fugacidade, eu sou mantida viva ato por ato. No meu ato fugaz, sei que sou sustentada, e aqui está minha tranquilidade. Não a segurança de um homem que se baseia nas suas forças, mas aquela da criança sustentada pelo braço forte, que é uma segurança igualmente racional. Ela não censura as dimensões do eu, fala de fugacidade, de ser como estar suspensa, de ser um nada. Ela não censura a vertigem do eu, impulsionada por um desejo de ser, mas também sustenta que é inegável que o eu recebe o ser e é mantido vivo instante por instante. Da onde pode vir esta autoconsciência que se expressa de forma elevado em Edith Stein, mas também pode ser o conteúdo de uma canção escrita por uma adolescente. O grande pensador do século XX, von Balthasar, nos sugere a indicação, o caminho justo. Não na meditação, se distanciando de tudo, que a pessoa vai se encontrar. Assim só encontraria o nada. Mas só ao se doar a uma realidade ou uma pessoa, abandonar-se é o princípio de toda realização e posse amorosa. Uma compreensão realizada de si não nos chega quando nos fechamos em nós meditando, mas quando nos entregamos a um outro. São termos imprescindíveis para dizermos quem somos. Como chegou no Ocidente esta consciência? Como é que houve pessoas como Edith Stein, o von Balthasar e outros que chegaram a compreender de forma convincente a natureza do eu? Para responder, precisamos incorporar na cultura ocidental a contribuição da sua raiz hebraica, através dos escritos de Israel, que passaram depois para a Bíblia cristã. A perspectiva judaico-cristã ilumina a questão humana de forma decisiva, e ali tem um ponto firme. Para dizer eu, é necessário um relacionamento, um tu, e não um tu qualquer com T minúsculo, mas um tu com T maiúsculo, que passa através de outros tus. O eu é gerado por um relacionamento, e precisa de um relacionamento no qual possa se abandonar totalmente. E nenhum tu humano é suficiente para eu me abandonar totalmente. É necessário eu reconhecer o tu de Deus. A história da salvação nos doou um lugar, um nome preciso, o nome de Abraão, o patriarca. Ele foi o primeiro movimento através do qual Deus veio até o homem, consentindo aquilo que Jussane disse, dizendo o nascimento do eu. É algo ligado na história. É indo dentro da história que se alcança a dimensão do eu na forma como Deus o desenhou e sobre o qual podemos refletir. O homem que grita eu com uma energia grande e também se deprime porque não sabe muito bem quem é. Esse homem que somos nós, que vive na confusão, encontra-se sendo chamado pelo seu nome e é provocado a dar uma resposta. Jussane diz, o grito do homem teve uma resposta, teve um acolhimento, entrou num diálogo. Ele diz, é como se o grito do homem tivesse ressoado no coração de Deus, na casa de Deus. O grito humano tivesse sido gritado lá dentro.
É assim que a história do eu começa. História como a podemos desejar e, de alguma forma, já experimentamos. Na vocação de Abraão, há uma alvorada nova. É uma história dentro da história, onde o sentido da história de cada homem encontra a sua comunicação. Começa a comunicação entre o grito da busca humana e a resposta que a tornará iluminada, capaz de torná-lo alguém que ama, que o torna protagonista. Deus se misturou conosco, como diz a Bíblia. Deus fala a cada um de nós de forma compreensível, dando-nos, graças a essa concretude, uma possibilidade para termos a consciência de uma presença, de um outro, de outra forma inimaginável. Estabelece-se, assim, um relacionamento com aquela presença misteriosa, pressentida por Pirandello e muitos outros, mas que agora se mostra, se demonstra e abraça todas as dimensões, luminosas e escuras, duras e alegres, introduzindo-as numa perspectiva infinita e alegre, sem a qual nunca somos nós mesmos. É assim que surge, historicamente, a possibilidade de alcançarmos uma consciência de nós mesmos, como Edith Stein descreveu, e uma garota adolescente do movimento cantou. Abrão se tornou ele mesmo, não mais Abrão e sim Abraão. Seu nome, o nome que ele recebe, indica um caminho. Quando a gente é chamado pelo nome, é possível a nós o itinerário de uma autoconsciência definitiva. A modalidade histórica com a qual Deus intervém em nosso favor começa com o chamado à vocação de Abraão, a quem ele doa um nome, uma identidade e uma tarefa. A história da salvação através de patriarcas, Moisés, juízes, reis, começa a amadurecer no povo de Israel à espera de uma manifestação plena do divino e do humano. Tal possibilidade tão desejada e anunciada, que toda vez parece fracassar, acontece de forma impressionante na figura daquele que é o humano mais humano e, ao mesmo tempo, a manifestação do divino como não teríamos conseguido imaginar. Eu gostaria de focar a figura na história aonde a plena afirmação do eu aparece. Jesus de Nazaré. A sua figura impressiona tanto os seus contemporâneos que continuam a se perguntar: mas quem é este? Quem é este? Os estudiosos explicam como, na forma dele pregar, ensinar, nós encontramos uma excepcional consciência de si mesmo que se reflete na sua autoridade, como emerge no tom decidido do seu ensinamento, onde se vê a expressão do próprio eu, a consciência de quem fala, porque tem em si a correspondência plena de si com aquilo com aquilo que fala. Nele coincide o que Kierkegaard intuía, uma autoridade que deriva da consciência e da sua existência pessoal. É como Jesus pronuncia o pronome em primeira pessoa. Vos foi dito, mas eu vos digo. Em muitas passagens do Evangelho, ele opõe à grande história de Israel o seu eu com seus milagres, que permitem dar ordens à natureza, ter misericórdia, identificar-se com os homens,
ter compaixão pelos pequenos, pobres, pecadores e agir em perdão. Na vida de Jesus, resplende a afirmação: eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, encontramos também afirmações muito solenes que confirmam esta pretensão com uma profundidade única. Quando ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou então, quando tiverem erguido o Filho do Homem, aí entendereis que eu sou. Mas também no Evangelho de São Lucas, no qual, diante dos murmúrios dos fariseus, porque ele come com os pecadores e os acolhe, Jesus não responde com um discurso abstrato, mas fala das 3 parábolas, o filho pródigo, a moeda perdida e a ovelha perdida. Em todas as parábolas, ele termina dizendo: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam conversão. Na leitura de São Lucas está implícito que as fórmulas do Evangelho de João, Jesus afirma a força do próprio eu, mas acrescenta: eu não faço nada por mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo eu. O Filho, por si só, não pode fazer nada, a não ser aquilo que vê o Pai fazer. As obras que o Pai me deu para fazer são as obras que eu faço, e são elas que testemunham a mim, testemunham que o Pai me mandou. Imagine como a samaritana ficou comovida ao falar do Messias que devia vir. Ouve um homem ao seu lado dizer: sou eu que estou falando contigo. Aquele eu que existia antes de Abraão se torna um companheiro de caminho que fala como qualquer outro homem do mundo. Jesus coloca diante dos olhos do mundo e dos nossos olhos um eu consciente de si como nenhum outro no mundo. Um eu que reconhece Filho, que traz o poder de um outro, o Pai. A concepção de eu, de Wittgenstein e von Balthasar, nasce com Abraão e encontra sua realização em Jesus, um filho que diz: eu sou, uma forma que só Deus usava no Antigo Testamento. Como Deus disse a Moisés: eu sou, com uma densidade que nasce de um outro, é gerado por um outro e torna evidente o abismo de Deus, que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não poderemos entrar agora no conceito cristão de Deus. Seria lindíssimo poder fazer isso, mas não vai dar. Vamos continuar na história humana. Aqueles que se aproximaram de Jesus se tornaram, a partir do dom do Espírito, filhos no Filho. Filhos como ele. Adquiriram a personalidade dele e se tornaram capazes de dizer eu, carregar o peso da vida, agir com autoconsciência e uma capacidade de construção. Tornaram-se protagonistas para além de qualquer imaginação. Se a mãe dos Zebedeus, que queria, uma boa mãe, queria colocar os seus 2 filhos apóstolos em uma posição especial, imagine o que ela pensaria vendo a Catedral de Santiago de Compostela, aquela catedral, aquela igreja, e alguém falasse para ela: está vendo essa igreja, minha senhora? Foi feita em honra ao teu filho Tiago, um pescador.
foi-se muito além da capacidade de imaginação que aquela senhora, mãe dos filhos de Zebedeu, tinha. Depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos começaram a falar com autoridade. E quem estavam buscando Pedro, ele, corajoso, chega e diz: sou eu que vocês estavam procurando. Uma história que começa a ver pessoas a dizer eu, sem vertigem. Eu, percebido e acolhido. Jussani tinha sublinhado esta condição do eu, que é a resposta a um amor que ama. Somos amados, por isso fomos amados, por isso amamos. Se sou, porque sou amado, o problema da minha existência, aquilo que torna o meu sujeito um protagonista de um mundo novo, no qual o eterno começa já aqui no tempo, esse problema é a minha resposta ao tu que me ama, o meu corresponder, valorizar aquilo que ele criou em mim, para que eu pudesse dar-me conta dele. Se sou, porque sou amado, devo responder. Daqui nasce a responsabilidade. Uma palavra muito bonita, que talvez não seja aquela que mais gosto de dizer. Ouvimos o eco de solidão, as várias tentativas de dizer eu, e agora é um outro acento diferente, sermos abraçados em relacionamento, precedidos por um dom, chamados a dar resposta. A alternativa à solidão não é um sentimento narcisista, não é o desespero dos nossos desejos, mas acolher um outro e a resposta. Se estamos buscando o eu autêntico, um eu que é verdadeiramente si mesmo, é receber com o seu nome a tarefa que acompanha o chamado. Um amigo que morreu há poucos dias, Azur Mendes, tinha entendido o valor desse modo de dizer eu. Para explicar a vida, é preciso ter uma identidade. Uma citação não conta a história, mas a pessoa pode contar a própria vida. O problema da identidade é se a pessoa é capaz de falar algo teu, unificado, desde a tua infância até agora. Esse é o problema da identidade. Desde Sartre, a dificuldade que a pessoa tem hoje, a pessoa crê que ele é dono de si mesmo e que ele tem as suas preferências e que ele é o seu chefe e ele faz o que lhe interessa ou que interessa aos seus desejos. E aí, a cada momento, ele é uma coisa. Todo mundo sabe perfeitamente. É a ligação de todas as nossas mudanças de comportamentos. O que liga tudo isso é um eu. Esse eu sou eu e sou dono de mim mesmo. Eu respondo de mim e daquilo que fiz. Ele também, depois de um percurso difícil na cultura moderna, chega a esta mesma conclusão. Para entrar no título do meeting, a gente se deteve no significado do eu e como é possível dizer eu no sentido total, pleno. Mas agora a gente tem que falar sobre a outra palavra, coragem. Na Itália, é impossível falar de coragem sem pensar
no padre de Dona Bondio, do livro importante da literatura italiana, Os Noivos. Dona Bondio é o padre, é um personagem desse livro. A coragem seria um tipo de determinação enérgica que quase ninguém tem, e que seria privilégio de poucos. Diante dessa objeção que destruiria o percurso que fizemos até agora, é importante esclarecer que a determinação para dizer eu, e que Kierkegaard chamava a nossa atenção, não é um ato enérgico da vontade. Como dizia Alfieri, eu quis, sempre quis, fortissimamente eu quis. Seria isso a coragem que Dona Bondio não tem e que nós não temos? Seria essa a coragem necessária e que desejaríamos e que faria nossas vidas começar? Giussani imediatamente esclarece que a coragem, a determinação, nasce por uma simpatia. Os apóstolos seguiram Jesus e começaram a dizer eu. Eles fizeram isso, foram capazes, porque se ligaram a Jesus com o juízo, que os tornou capazes de uma decisão, de um apego, que nasce de um maravilhamento. É preciso a coragem para dizer eu, mas essa coragem nasce de um apego afetivo, de uma simpatia, que torna a responsabilidade possível. A resposta dos discípulos covardes, invejosos, fez com que eles entregassem a vida deles, experimentassem uma fecundidade impensável. Esse apego, essa simpatia, é isso que explica humanamente a passagem da figura do filho, que diz, antes de Abraão eu sou, ao fato de que muitas outras pessoas se tornaram filhos no filho e agora também podem dizer eu. A passagem que podemos dizer é que o nascimento do eu, a partir de um apego, simpatia, gera um povo. O episódio de Abraão demonstra a escolha de Abraão faz nascer o povo hebraico, que é o símbolo de todos os povos do mundo. Ele recebeu a promessa de que a sua descendência seria mais numérica que as estrelas e as areias. A aliança de Deus com Abraão fez nascer um eu que, nesse relacionamento, faz no tempo gerar um povo. A figura de Abraão vincula junto o eu e povo. A consciência plena desse nascimento duplo dá-se em Pedro, São Pedro. O sim de Pedro a Jesus é algo pessoal e, ao mesmo tempo, é o gesto do qual nasce um povo. Há um nexo entre o sim de Pedro e o nascimento de um povo. Entre a resposta a Deus, que torna Pedro o novo responsável pelo novo Israel, que é a Igreja. Daqui nasce o povo cristão, confiado à autoridade de Pedro, para confiar nele a permanência da sua unidade. Cuida das minhas ovelhas, não só de si mesmo, mas de todos os relacionamentos. Esse mandado é uma tarefa que nunca acaba. Na Escritura, vemos um percurso, pensei num outro sociólogo que, em uma de suas obras, se mostra perplexo diante das notícias da televisão e diz: eu não estou entendendo mais nada. Esta situação escapa de mim. E diante desse sentir-se perdido, ele,
que era um grande estudioso da sociologia contemporânea, ele propõe uma ideia, um conceito que eu vou recuperar agora. São úteis espaços de ação, atividade, ou seja, um pensamento alternativo, a possibilidade de ir para além dos esquemas. Isso tudo não vem de uma elaboração intelectual, mas serve uma ação criativa que não aceite os limites convencionais. Eu estou resumindo o que Beck diz. Ele diz que no mundo cosmopolita há uma oportunidade para aqueles que, através da sua ação criativa, através do testemunho dos cristãos, serão capazes de ir além dos esquemas de pensamentos. A coragem de dizer eu nasce pela ligação com o outro. Vínculo é uma palavra essencial no nosso percurso. Por isso, a vida em comum é importante. A plenitude do humano não é um simples pensamento, mas a coincidência entre pensamento e ação. Para alcançarmos uma novidade, temos que pôr em questão a liberdade. A liberdade é algo singular, mas ela tem em si um dinamismo. Não é a conclusão de um raciocínio. Ela nasce do impacto com uma realidade que a atrai, a coloca em movimento e gera vínculo. A estrada que gera o eu e, ao mesmo tempo, gera um povo, é feita de razão, juízo, até chegar à liberdade. Tudo o que o dinamismo da decisão ajuda, é útil. Por isso existem famílias. Nós não podemos dar às crianças livros. Eles têm que estar inseridos em contextos. Se não houver família, se não houver lugares, espaços, é necessário lugares, são necessários lugares que nos ajudem a ir para além de nós mesmos. A experiência cristã demonstra uma liberdade realizada que faz ir em direção ao outro e que a gente reconhece como realização. Sendo assim, toda educação não pode ser um simples esclarecimento de ideias, mas a oferta de uma proposta, um lugar onde a gente experimente a liberdade de tomarmos posições. Aquilo que é escutado é capaz de mover o eu. Do contrário, no máximo, alcançaríamos a ter posições interessantes, mas não suscita o nascimento de um eu novo, nem gera povo, expressões da vida social. Um povo nasce a partir da simpatia humana. Se não houver isto, haverá só doutrinamento, endoctrinamento. O eu gerado no relacionamento com o tu é, ao mesmo tempo, um relacionamento com um nós. Aqui teremos que voltar à concepção de Deus cristão da Trindade e do Espírito Santo, que é o nós de Deus. Esta é uma perspectiva cristã. O eu, o tu e o nós pertencem ao mistério de Deus. Este é o nosso monoteísmo. Há outros monoteísmos. O nosso monoteísmo cristão é o monoteísmo aonde o eu, o tu e o nós não podem ser separados.
sem diminuir a realidade de Deus que se fez homem e revelou a plenitude do homem. E aqui vou dar um salto mortal, mas eu quero dizer, é por isso que não há educação cristã sem Eucaristia, sem a inserção no sacramento que torna o relacionamento eu, tu, nós de Deus como um relacionamento também nosso. Não há povo cristão sem Eucaristia. As dimensões históricas deste povo, nós a conhecemos. Podemos captar que a coragem de dizer eu diz respeito à coragem de educar. É um encontro que permite viver o real intensamente. Por isso, em primeiro lugar, é uma educação à liberdade que se joga na responsabilidade. E, na base dessa educação, sustentar a educação da vida social, a dignidade do trabalho, as consequências da perda de trabalho ou da impossibilidade de ter uma estabilidade no trabalho e até gerar obras, lugares de ação, onde a razão se escancara. Todas as dimensões da liberdade, dentre elas, vou sublinhar uma, que é essa liberdade de educação, a preocupação para com os mais amados, os filhos, os amigos, as crianças do bairro, quando a gente sente um aperto pelo destino deles. Mas também isso vale para a justiça, uma exigência profunda em cada um de nós. Se formos vítimas de uma única injustiça, a gente desmonta. A gente não dá conta de injustiça. É uma exigência profunda no coração. É necessário uma conversão permanente para que a gente não caia nas garantias comuns. Ainda mais a vida política. Esse povo que descrevi rapidamente, que nasce de Abraão, se realiza no acontecimento histórico de Jesus, está disponível a assumir os riscos e sacrifícios de qualquer construção social e que pode receber todas as vezes a garantia de uma retomada permanente, recomeçar sempre, esse fator que nos torna protagonista na história. Eliot escrevia numa frase genial: só a fé poderia ter feito aquilo que foi muito bem feito. A fé íntegra de poucos, a fé parcial de muitos. Isso aqui é o povo cristão. A fé íntegra de alguns poucos. A gente poderia até lembrar dos nomes, mas feita também da fé parcial de muitíssimos. De nós que fazemos aquilo que damos conta. É isto que permite edificar. Eis a contribuição do povo cristão. Precisamos encontrar uma energia que não se cansa, que não é autogerada, mas que a gente recebe como dom. Quero concluir retomando uma história que desde sempre me acompanhou. Eu não tinha nem 20 anos, eu frequentava um grupo de jovens e, por causa de uma coisa urgente, no último momento me deram a responsabilidade de puxar uma peregrinação com centenas de jovens.
Era uma peregrinação a pé que partia de um certo lugar. Os grupos deviam seguir um depois do outro, segundo o que era previsto. Mas, num certo momento, alguns grupos se perderam. Eu pensei, meu Deus, é a primeira vez que eu tenho que guiar um gesto e está dando tudo errado. Parecia que ninguém tinha errado. Não dava para entender qual tinha sido o erro. A falta de responsabilidade por parte de todos parecia normal, mas continuava um mal-estar. Quando nos reencontramos para julgar um gesto, um dos chefes disse, fui eu. Eu errei. Eu perdi o caminho e os outros se perderam por minha culpa. Foi a primeira vez que eu entendi que a coragem de dizer eu, no reconhecimento de um erro, é um gesto libertador para si e para todos. Desde então, eu penso que um dos efeitos mais impressionantes no relacionamento com o mistério e daquele garoto, aquele garoto tinha mais fé que todos nós. E assim se tornou um sujeito capaz de reconhecer o próprio erro, o próprio mal, saber pedir perdão e saber acertar perdão. Hannah Arendt tinha cunhado a expressão a banalidade do mal. Poderíamos chamar também de a impersonalidade do mal. O mal se esconde, apaga os rostos. Não foi ninguém. Nos relacionamentos, no trabalho, nas famílias, o mal faz com que nos escondamos. Desde Adão e Eva. Adão disse, não fui eu a pegar. E a Eva depois disse, não, também não fui eu. Não foi ninguém. Caim também disse, cadê o teu irmão? Não sei. Não sei do meu irmão. E se escondeu a vida inteira. A gente pode continuar a história do não fui eu, desde o início do mundo até chegar a mim, porque nós também estamos expostos aos mesmos erros e limites de todos, nas nossas famílias, no nosso trabalho, nos relacionamentos. E a gente se esconde. Mas, no relacionamento, na página mais extraordinária de um homem diante do mistério, Pedro diz ao Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Para dizer, fui eu que errei, para dizer eu, precisa coragem, mas a única forma que dá conta de dizer isso é dizer tu. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Concluo com as palavras de Giussani na Praça de São Pedro, em 98, quando disse: o mistério da misericórdia aprofunda toda a imagem humana de desespero e também o sistema do mistério, o abraço último do mistério, contra o qual o homem mais distante, mais perverso, o mais tenebroso, não pode opor objeções, é o mistério como misericórdia, que é a última palavra também sobre todas as possibilidades ruins da história. A existência se expressa como ideal na mendicância. O verdadeiro protagonista da história é o mendicante. Cristo, mendicante do coração do homem, e o coração do homem, mendicante de Cristo. Eis o eu humano mais poderoso que já existiu, o eu de Cristo, e a forma com que cada um poderá, através também dos seus limites e erros, continuar a ter a coragem de dizer eu e gerar, assim, um povo que testemunha Cristo, Deus presente na história. Obrigado.